Olá meninas, tudo bem? Meu nome é Caroline, aqui da Colmeia Literária, e eu estou aqui para falar com vocês referente aos materiais do HS 2026. Esse é o primeiro ano que os meninos vão fazer o HS, eles já faziam o After School, e eu vim compartilhar para vocês o que eu escolhi para fazer com os meninos. Para quem não sabe, eu tenho 2 filhos, um de 5 anos, que é o Heitor, e o Ricardo de 10 anos, então ele estaria no 5º ano do ensino fundamental. Vou virar aqui, ó, o primeiro eu vou começar com o Heitor. O Heitor, ele tá na fase de alfabetização, na pré-alfabetização, então eu tô trabalhando o nome dele completo, números, o calendário onde ele tá marcando os dias, né, que estamos, e o caderno dele, o caderno de atividades, e aqui algumas lições que ele já fez e que ele irá fazer. Eu separo pelo estudo do dia, vou dar aqui um exemplo do dia 27. Então, o estudo do dia é leitura, o diário do tempo, que eu vou mostrar para vocês, leitura do alfabeto, o grafismo, revisão das vogais e a memorização do poema e as cores. Então, nesse dia, ele sabe que ele vai fazer tudo isso daqui. Aí, as apostilas de apoio, cores e formas da família de trigo. Eu gostei muito dessa apostila e junto com ela eu pedi para encadernar as vogais. Então aqui ele já iniciou a apostila e já tá fazendo a letra A, por isso que lá tá a revisão. Então ele já fez alguns exercícios. Então aqui temos cores e formas e as vogais juntas. Aí também da família de trigo, eu peguei o grafismo e caligrafismo, introdução, que são aqueles exercícios de ligar, de pontilhado. Ele tem alguns exercícios que ele também já fez. E aqui também ele tá fazendo os números. Aqui ela também tem, ele tem os números. E matemática do Sérgio Morcelli. Eu peguei a apostila de número 3, ela é para 4, 5 anos, tá bom? Então fica aí a dica, essa apostila é muito boa. Vou mostrar para vocês aqui o exemplo de uma lição. E aqui ele também já iniciou. A grade curricular do Heitor, ela é dividida em 3 partes. A parte de leitura do Heitor, a leitura de colo e a leitura que eu faço para ele dirigida, né? Porque aí eu vou fazendo, perguntando e pedindo para ele fazer a narração. Essa semana a gente tá trabalhando a Estrela Curiosa. E esses são os materiais do Heitor. Aí de apoio que eu uso diário são as letras do alfabeto. Eu imprimi e plastifiquei em casa com ferro todas as letras do alfabeto, então ele tá vendo. E o diário do tempo é esse daqui, que é o nosso diário do tempo, tá vendo? Aonde ele coloca o dia. Vou pegar ele aqui pra vocês. Eu pus um imã e nele, porque pra ficar pendurado na parede, aí sempre ele vai poder ver isso ao longo do dia. A gente não tem ainda um espaço pro HS, a gente faz aqui na cozinha e por enquanto vai ficar assim na cozinha mesmo. Vou vir aqui pra mostrar pra vocês. Ó, nosso diário do tempo. É o que dia da semana, né? O que é hoje, ontem e amanhã, né? O que será. A nossa previsão do tempo e como eu estou me sentindo hoje. E praticamente do Heitor eu tô usando isso. Não tô colocando muita coisa pro Heitor, porque ele ainda tem 5 anos, ele tá no momento de pré-alfabetização. Eu queria finalizar o ano, esse é o meu intuito, finalizar o ano com ele lendo. E então eu decidi fazer nesse primeiro termo, eu dividi meu ano em 4 termos. E nesse primeiro termo eu vou trabalhar só a revisão das letras, sons, aquilo que eu acho que ele ainda tem dificuldade. E depois eu vou iniciar a alfabetização em si. Eu vou usar o caderno da família de trigo para fazer essa alfabetização. E agora eu vou mostrar pra vocês o do Ricardo, que o do Ricardo é mais coisas. Ele estaria no 5º ano do ensino fundamental. Já tem uma grade curricular, o Ricardo, né? Já tem português, matemática, ciências, história, mais completas. E eu não quis pegar um currículo pronto. Os currículos prontos que eu achei estavam num valor muito caro. E pra mim, no momento, isso ficaria inviável. Então eu decidi eu mesma montar. Montei com algumas coisas da Charlotte. Pra quem não sabe, vou seguir o método da Charlotte. Só que pro Heitor
tem muita coisa. Pro Ricardo não tem tanta coisa. Então, eu peguei, montei e introduzi algumas coisas do método clássico também. Então, vou virar aqui pra vocês conseguirem ver. Ó, de música a gente tá trabalhando a flauta doce. Então, a gente tá trabalhando essa partitura. E ele já está tocando A Chuva Cai. E aquele mesmo esquema, um caderno pra ele. E aí ele tem as matérias do dia e eu faço a supervisão. Vou dar o exemplo aqui pra vocês, o da segunda-feira. Então, o estudo do dia, ele vai ter português, vai ter as páginas, memorização do poema, o caderno do futuro, porque de português, porque ele tem muita gramática e eu vi a necessidade dele fazer um reforço na parte gramatical. Literatura, Reinações de Narizinho, história, matemática e inglês. Essas são a grade do dia 26. Tudo isso ele vai estudar. Então, como aqui eu vou o auxílio da caixa, o 20 mil léguas é a leitura que ele tá fazendo individual. Então, ele tem uma leitura guiada, igual o Heitor, e uma leitura livre. E aí ele escolhe o livro que ele quer ler e eu só anoto. E aí ele nem precisa me falar, ele me conta, na verdade, o que ele tá fazendo, mas ele nem precisa. Então, o primeiro caderno é o caderno de lições do Sérgio Morcelli, também de matemática. Ele é do 5º ano, primeiro semestre. Eu vou trabalhar esse caderno, né, o volume 1, o primeiro e o segundo semestre. E de matemática não tenho muito o que falar, porque ele é muito bom. Aqui ele já tem umas lições feitas e corrigidas pela mãe. E aqui o que ele ainda tem para fazer. O caderno também é maravilhoso, o material. E aí, para apoio, eu mandei imprimir e plastificar esse daqui, que é as classes, né, ordens e classes dos números. E foi muito útil porque ficou mais visível, então ele pegou super rápido. De história, iremos iniciar agora com a história cronológica clássica cristã. Eu vou dar uma apertada essa semana, porque na verdade eu vou fazer com uma colega essa matéria, então eu vou dar uma apertada. Então a semana inteira ele vai ter aula de história pra mim conseguir chegar onde ela está, pra gente depois seguir a história juntos. Esse livro é o da Giovana Porto. Aí, nesse primeiro semestre, temos, né, a leitura guiada, que é esse livro aqui, que é As Reinações de Narizinho. Ele é capa dura, ó, ele é muito lindo. Então, esse primeiro termo, iremos trabalhar essa leitura guiadas. São 4 termos, então são 4 leituras guiadas. E o caderno do futuro, que eu falei pra vocês, o caderno do futuro, ele segue a BNCC, só que pro 5º ano, ele é focado, ele não é focado em poesia, ele é focado, aqui eu vou pegar o sumário pra vocês verem, somente na ortografia. Então, iremos trabalhar a ortografia, reforçar a ortografia através desse caderno. E o caderno de língua portuguesa. Então, tô trabalhando Dan Roussel, língua portuguesa, o primeiro semestre, então ele é dividido em 2 semestres, e ele também é maravilhoso. Vou mostrar pra vocês uma lição. Ó, então todas as lições são aqui, ó, lição 17 tem um texto, tá vendo? Depois desse texto tem a parte gramatical, tem perguntas de interpretação, e ali ele vai trabalhando, tá bom? Narrativa, e é uma lição dessa por aula. Tá vendo? E aí aqui ele finaliza, uma lição por aula. Eu estou fazendo com ele. Então, na lição 17, ele vai fazer a página 101, 112, 113, 114 e 115 e finaliza na 116. E praticamente esses materiais que eu irei estar utilizando agora no primeiro termo, tem muito mais materiais, né, que vai chegar, e cada termo tem o seu livro específico. Se vocês quiserem, depois eu mostro pra vocês o meu cronograma, tá bom? E como que eu montei isso, e como que eu dividi isso no ano.